Fala, galera do podcast Jovem Cristão. Aqui quem fala com você é Robert Silva. E aqui é o Lucas de Oliveira. Como sempre, estamos aqui hoje, né, como todos os dias a gente tem feito, fazendo nossas lives oracionais. E a gente está gostando muito da presença de vocês, a gente tem acompanhado bastante, né, todo mundo que tem entrado. E a gente volta a pedir para vocês, curta o nosso canal, né, ative suas notificações, né, compartilhe para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser evangelizadas, né? E fale pra gente, né, o que vocês estão achando das nossas lives, né? Está sendo boa, precisa mudar alguma coisa, né? Precisa mudar as pessoas que estão falando, a mesma duas pessoas estão falando todo dia, né? E possamos agora, nesse exato momento, pedir que Nossa Senhora das Dores possa estar sobre nós agora. Que tudo que for falado hoje seja da vontade de Deus. Hoje o nosso salmo é um pouquinho difícil de se entender. Eu estava lendo hoje de manhã, não consegui achar palavras assim que possam tentar ajudar vocês um pouquinho, mas com a força do Espírito Santo e com o dom de Deus, ele vai nos dar as palavras certas para hoje. Então possamos iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A gente sempre tem pedido para vocês, e agora eu vou fazer o pedido aqui no comecinho da nossa live, onde a gente entrar para outro salmo. A gente, tanto eu quanto o Lucas, a gente está começando a rezar pelas pessoas, né, indulgência plenária. Né? O mês de abril começou agora. Estamos no 1º de abril, nesse famoso dia da mentira. Mas a gente não está aqui para mentir, não, viu? A gente está para dizer a verdade. O mês de abril a gente está dedicando para as pessoas que querem oração. Então, deixa seu nome no comentário, tá? A gente vai rezar por você, né? Se você não quiser que a gente reze por você, coloque no seu coração. Feche os olhos agora. Pede a Deus que dê intercessão a você, a sua família. Aquele seu pecado que não for pecado grave, não for pecado mortal, que Deus possa perdoar o seu pecado. Se você está sentindo falta de perdão, mas você sente que você deve perdoar aquela pessoa, mas você sente que seu coração ainda está duro para aquilo, pede Deus para amolecer seu coração. Pede Deus para que Ele possa te dar o dom do perdão. Se tem alguém doente na sua família, pede a Deus cura. Pede a Deus que Ele venha curar essa pessoa na sua família ou você mesmo. Se há alguém na sua família que está no hospital ou está de cama, pede a Deus a cura. Pede a Deus que possa estar ali intercedendo por cada um. Se for você mesmo, pede a Deus para que Deus venha te dar toda a paz. Que Deus venha te dar todo o alento que você precisa. Se você está se sentindo deprimido, está começando a entrar num ato de depressão, pede a Deus que cura a sua depressão. Que Deus passe à frente de toda a depressão que você tem na sua vida. Pede a Deus para te dar o dom da leitura, que você possa voltar a rezar mais com Deus, você não se afastar de Deus. E vai intercedendo, pedindo a Deus que Deus cure a sua vida e passe à frente de tudo aquilo na sua vida, pois Ele é o centro de tudo. Deixa com que Deus seja o centro da sua vida. Ele quer ser o primeiro da sua vida. Ele não quer ser o segundo, ele quer ser o primeiro. Assim como diz os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Deixa Deus ser o centro da sua vida. Coloca Deus como o primogênito da sua vida, o primeiro. A primeira coisa é pensar em Deus, em tudo. Se você vai trabalhar, se você está levantando para trabalhar de manhã cedo, coloca Deus no seu trabalho, para que Deus vá à frente no seu trabalho. Se você está chegando agora do trabalho, coloque a Deus na frente. Agradeça a Deus por você estar chegando agora do trabalho. Se você for trabalhar agora à noite, tem muita gente que trabalha no período da noite, no período noturno. Pede a Deus que abençoe o seu trabalho. Se você chegou em casa agora, está cansado, está com a família,
Peça a Deus que Deus ilumine e dê forças e saúde cada vez mais para sua família e proteção contra qualquer espírito do mal. Peça a Deus que abençoe a sua vida. Tudo que você for fazer, que seja em honra e glória de Deus. Que não seja nada por você. Não seja nada para você, mas seja para Deus. Pois tudo que você tem, se você não tiver Deus, não serve para nada. Todo o dinheiro que você tem sem Deus não serve. Toda a família sem Deus não serve. Todos os bens que você tem sem Deus não servem para nada. Então põe Deus na frente de tudo. Deixa Deus reinar. Deixa Deus reinar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, nas suas coisas. Deixa Deus viver na sua vida. Abençoe, Senhor Jesus. Seja o primeiro. E interceda, Senhor Jesus. Hoje o nosso salmo vai ser o Salmo 28, 29. Ô Lucas, você quer ler ele? O Lucas vai ler ele aqui. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, ó filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e poder. Rendei-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Ouve a voz do Senhor sobre as águas. O Deus de grandeza retumbou. O Senhor trovejou sobre as águas imensas. A voz do Senhor faz-se ouvir com poder. A voz do Senhor faz-se ouvir como é majestade. Fendem-se os cedros à voz do Senhor. Quebra o Senhor os cedros do Líbano. Faz saltar o Líbano como um novilho, e o Sarion como um búfalo novo. A voz do Senhor despede relâmpagos. A voz do Senhor abala o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cálides. A voz do Senhor retorce os carvalhos. Desnuda as florestas, e em seu templo todos bradam glória. O Senhor preside ao dilúvio. O Senhor domina como rei para sempre. O Senhor há de dar fortaleza ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo, dando-lhe a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu convido você agora a fechar teus olhos e deixar que esta palavra penetre em tua alma. Que o Espírito Santo age em tua vida neste momento. Faça uma oração agora. Fala assim: Espírito Santo de Deus, por misericórdia, fala ao meu coração. Me ajuda a entender este salmo. O que o Senhor quer falar para mim hoje? Espírito Santo de Deus, abre o meu entendimento, abre o meu coração, abre o meu pensamento, abre-me a tua voz, a tua vontade nesta tarde, nesta noite, neste momento de oração. Fala em mim, Espírito Santo. Espírito Santo, fala em mim. Esse salmo, ele repete 7 vezes a voz do Senhor, para expressar o seu poder na tempestade que o povo de Israel experimenta. 7 é o número da perfeição. A voz do Senhor é perfeita. O povo crente canta em paz no meio da tormenta, confiante no poder do Senhor, diante das forças incontroláveis dos desequilíbrios econômicos, sociais e mundiais que estamos vivendo. Este salmo nos convida a fortalecer nossa esperança no triunfo final de Deus, diante do qual cantamos:
glória. E na nota de rodapé deste salmo fica o questionamento. Você já viveu alguma tormenta na qual sentiu o poder e o triunfo de Deus? E lendo esse salmo, de cara, eu lembrei lá do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só vou pegar ele aqui rapidinho. Em que Nosso Senhor, ele... Só um minutinho. Achei. E que o Nosso Senhor, ele estava junto com os discípulos na barca. Isso está em Mateus capítulo 8, versículo 23. Não precisa de pegar, só escuta. Diz assim: Jesus, no caso, né? Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriram a barca. Ele, no entanto, dormia. Jesus dormia no barco. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu a ordem aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: Quem é este homem a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E no Salmo diz assim, no versículo 3: Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus de grandeza retumbou. O Senhor trovejou sobre as águas imensas. A voz do Senhor fez-se ouvir com poder. A voz do Senhor faz-se ouvir com majestade. Fendem-se os cedros a voz do Líbano, a voz do Senhor. Quebra o Senhor os cedros do Líbano. Faz saltar o Líbano como um novilho e a Sairón como um búfalo novo. E aqui eu me lembro de uma passagem que Jesus ele disse assim: Se tiveres fé como um grãozinho de mostarda, falará a esta montanha e ela saltará deste monte. As montanhas se moverão. E lembrando de um detalhe, a fé nossa não é nossa. A fé é dom de Deus. Se é dom de Deus, veio de quem? De Deus. Então ela pertence a quem? A Deus. E ela foi nos dada. A gente pode dizer que ela foi nos emprestada. Por quê? Quando vier a ressurreição dos mortos, quando vier o final dos tempos, depois que acabar tudo, quando vier a ressurreição, tanto para a vida quanto para a morte, nós não precisaremos mais de fé. A fé não existirá mais. Por isso eu recordo, a fé é emprestada. E aí Jesus disse que qualquer coisa que pedir a Deus, em nome dele, em nome de Jesus, vai ser dado. Ou seja, se é no nome de Jesus, ou seja, é pelo poder de Jesus. A voz que vai dizer à montanha para que se mova, vai ser a voz de Jesus. Vai ser pela voz de Jesus que vai ser feito tudo isso. Pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, e não pelo poder nosso. A gente só vai chegar para Deus e pedir ao Deus, por misericórdia, pelo poder de Jesus, em nome de Jesus, atenda. Por isso que quando alguns discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Mestre, nós vimos que tinha um homem expulsando demônios a teu nome, e nós o repreendemos. E Jesus falou: Não repreende eles, não. Acaso
quem fala em meu nome depois vai falar mal contra mim? Se eles, quem não está contra nós, está ao nosso favor. Ou seja, nesse sentido, eles expulsavam pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus. Mesmo com Jesus sendo vivo, não tendo morrido nem ressuscitado ainda, o poder dele se manifestava. Pelo nome dele, as pessoas alcançavam a graça dos milagres. Tocavam nas vestes de Jesus e o milagre acontecia. Falavam em nome de Jesus e o milagre acontecia. Então, volto aqui a dizer, é pela voz do Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Deus Pai nos ouvirá se nós clamarmos em nome de Jesus. Foi a voz de Jesus que obedeceu a quem obedeceu o mar e os ventos e calaram naquela tempestade. E Jesus perguntou: onde é que está a fé de vocês? A nossa fé ainda é fraca, mesmo em meio a tanta tempestade que acontece. Mas a gente tem que fazer igual o Davi, que em vez de pedir diretamente a Deus para libertar da tempestade, nesta hora, ele agiu com uma fé um pouco mais forte, de falar já para o povo, ó, tributai ao Senhor, filhos de Israel, tributai ao Senhor glória e poder, ou seja, rende a Deus poder e glória. Fala que o poder e a glória é de Deus mesmo. Dá o poder e a glória a Deus, que não seja guardado a você. Que o poder não seja seu, nem a glória seja sua. Seja toda dedicada a Deus. Então, nesse sentido, pensa comigo. Quando você ajudar alguém e alguém te elogiar, não guarda essa glória para você. Quando alguém te louvar, quando alguém falar coisas boas sobre você, você pode acolher aquele elogio. Mas faça como o Padre Pio disse, ri um pouquinho do elogio, acolhe aquilo e depois oferta a Deus. Porque o poder e a glória pertencem ao Senhor, somente a Ele. Isso é para tributar com poder e glória a Deus. Quando acontecer as maravilhas na sua vida, não faça igual vários pagãos acabaram fazendo, pessoas em vários momentos da Bíblia, que acabaram, primeiro, vendo que Deus fazia as obras, depois começaram a dizer que aquelas obras eram de outras pessoas, eram de outros deuses, era deles mesmo. E aconteceu a condenação sobre aquelas pessoas, infelizmente. Não, não dê aos homens aquilo que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Dê aos homens aquilo que é dos homens. A César o que é de César. Ou seja, se Deus operar milagres na sua vida, diga que os milagres são de Deus. Não que os milagres são dos homens. Não faça como os pagãos, que colocam o poder das milagres, das graças de Deus em ídolos, em objetos, em pessoas, em deuses falsos. Mas diga que é do Senhor Deus. E aí, continuando, rendei-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor com ornamentos sagrados. O que é para adorar ao Senhor com ornamentos sagrados? Com seus cantos, com os instrumentos religiosos. Na Santa Missa, o turíbulo, que é aquele objeto que joga incenso. O incenso é para levar a Deus e tornar a oferta agradável a Deus. Ele não é lançado para as criaturas, mas é lançado sobre as criaturas para levar aquilo a Deus. Aquele perfume para purificar as oferendas nossas, as ofertas nossas. E isso é objeto sagrado. Outro exemplo, o ostensório na missa, onde na adoração que é guardado o corpo de Cristo para ser exposto, ele não é para colocar coisas que são humanas ou coisas que não merecem adoração. Só objetos sagrados. Coloca-se nele o corpo de Cristo. Os relicários que são parecidos com ele são guardados instrumentos, objetos sagrados, abençoados. Ou seja, as relíquias dos santos. Para guardar e dizer que aquilo ali, aquele objeto ali,
lembra de Deus. Mas aquilo não é para ser adorado. A adoração é somente a Deus. Os cantos cantados nas missas, os cantos de adoração, não é para cantar nas praças, nas ruas, para poder agradar as pessoas, não. É para cantar a Deus. Eles também se tornam objetos sagrados. Entendeu? O altar que a gente coloca lá, onde acontece a Santa Missa, o Santo Sacrifício, onde sobre ele, a qual é presidido a Santa Missa, ele não é para ser feito para ser colocado no celular ou outro objeto qualquer com desprezo, não. Ele é objeto sagrado e ele é usado para adorar a Deus, para louvar a Deus, para servir a Deus. Então a gente precisa ter respeito com os objetos sagrados. Voltando de novo para nós mesmos, a nossa alma é um objeto sagrado e santo. Foi consagrado a Deus no dia do nosso batismo. E a gente deve continuar consagrando ele todos os dias a Deus. E quando a gente consagra nosso corpo, o nosso ser a Deus, a gente não pode misturar ele com coisas estranhas. E como que é isso? Quando você tirar teu tempo para rezar, reze por inteiro a Deus. Entrega teu corpo, teu ser por inteiro na tua oração. E não coloque teu ser para misturar com outras coisas. Por exemplo, eu posso rezar trabalhando? Posso. Mas lembrando que a minha oração tem que ser acima do meu trabalho. O meu serviço tem que ser acima. Se for serviço a Deus, tem que ser acima dos serviços do mundo. Então, se você desempenha um trabalho no qual você ganha dinheiro com ele, se você tira um tempo para poder depois fazer a obra de caridade, entenda que toda dedicação à tua obra de caridade tem que ser muito maior do que é o teu trabalho normal, humano. Então, entenda que tudo aquilo que é consagrado a Deus tem que ser usado para adorar a Deus. Se aquele minuto que a gente está consagrando a Deus, que é aquele tempo de oração nosso, então que aquele tempo seja dedicado a Deus mesmo. Até mesmo quando você estiver viajando, estiver dirigindo o carro, você tem que prestar atenção na estrada, certo? Isso é ok. E às vezes o único momento que você pode fazer para rezar aquele momento de pedir proteção a Deus é aquela hora. Mas entenda que a tua oração é importante. Então naquela hora, se concentra na estrada, mas ao mesmo tempo vai conversando com Deus, vai rezando a Deus. Consagra a tua estrada a Deus, a tua viagem a Deus. O teu trabalho vai consagrando a Deus, mas faça o teu trabalho com a companhia de Deus, adorando a Ele, rezando. Entendeu? Assim você torna tudo isso sagrado. Algumas coisas são sagradas por natureza. Outras coisas podem ser consagradas e tornarem sagradas a Deus. E aí, voltando, continuando, a voz do Senhor faz-se ouvir com poder. A voz do Senhor faz-se ouvir com majestade. Fende-se os cedros, a voz do Senhor. Quebra o Senhor os cedros do Líbano. Faz saltar o Líbano como um novilho e a Sairion como um búfalo. A voz do Senhor despede os relâmpagos, assim como aconteceu na passagem que a gente refletiu. Ele despediu a tempestade. A voz do Senhor abala o deserto. Pela voz do Senhor, em nome do Senhor, Moisés bateu numa rocha e da rocha saiu água para saciar a sede do povo. Isso pelo nome do Senhor, pela voz do Senhor. A voz do Senhor, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos, desnuda as florestas. E em seu templo todos brandam glória. O Senhor preside ao dilúvio, foi o que aconteceu no momento da época de Noé, em que ele presidiu o dilúvio e aconteceu o dilúvio. O Senhor domina como rei para sempre. O Senhor há de dar fortaleza ao seu povo. O Senhor nos fortalece. O Senhor abençoará o seu povo, dando-lhe a paz. O Senhor nos dá a paz. Hoje, Deus nos pede para a gente ter confiança nele.
E para além da confiança que a gente anuncia aos outros, Deus é mais forte. Então, se estiver acontecendo guerra, Deus é maior. Se estiver acontecendo tempestade, Deus é maior. Se estiver acontecendo um tiroteio perto de você, Deus é maior. Se estiver acontecendo uma tribulação tremenda, uma seca grande, Deus é maior. Então, sobre todas as condições, faça com que Deus reine em seu pensamento, em seu coração, sobre tudo. Então, se tiver um problema, não fala para Deus o tamanho do seu problema, mas fala para o teu problema o tamanho do teu Deus. Deixa que Deus reine sobre o teu problema. Ou seja, entrega para Deus e fala que a voz de Deus é maior do que isso tudo. Entrega para Deus com confiança de que Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo. A voz do Senhor tem poder. A voz do Senhor tem poder. Então, quando tiver uma situação difícil, reze com poder e firmeza. Levanta tua mão e vai falando. O Deus é maior do que isso tudo. Deus é maior do que essa dificuldade, que essa tribulação. Deus é maior do que essa guerra. Deus é maior do que esse problema. Deus é maior do que essa perseguição. Vai falando como o salmista cantou aqui, disse aqui no Salmo. Vai falando, orando com poder, com confiança de que Deus é maior. E se a sua fé ainda que seja pequenininha e que pareça que você não acredite, eu convido a você ser radical nessa hora e falar além disso, profetizar sobre a sua dificuldade, falando que Deus é maior do que isso. E aos poucos, no teu coração, o Espírito Santo vai preenchendo a tua alma pelo louvor, pela tua oração. E aí, aquele lugar onde estava habitando a tua falta de fé, tua falta de confiança, Deus vai preencher. Faça essa experiência. Eu te garanto que Deus vai agir com tamanho poder na tua alma, na tua vida. Deus vai agir com poder gigantesco sobre o teu coração. Robert, quer falar alguma coisa? Espera um pouquinho que eu vou falar agora. Deixa eu abrir a Bíblia de novo aqui. Então, pegando um pouco do que o Lucas falou aí, né? Ficou para mim isso aqui, ó. Deus de grandeza atroou. O Senhor trovejou sobre as águas imensas. A voz do Senhor fez-se ouvir com majestade. Me fez lembrar da passagem Jesus caminha sobre as águas. Quando fala trovejou sobre as águas, é que Jesus dominou as águas. Jesus, com ele, qualquer problema seu se torna pouco, se torna pequeno. Que, como o Lucas falou, né? Não mostra para Deus o seu problema. Mostra seu problema para Deus. Né? Mostra o seu problema, fala o seu problema assim, eu tenho um Deus que é maior que você. Eu tenho um Deus maior que você. Ah, eu tô com dívida financeira, eu tô com problemas financeiros, eu não tô conseguindo achar um emprego. Deus é maior do que isso e na glória de Deus, Deus vai me abençoar nisso. Ah, eu tô comparando minha família briga demais. Deus é maior do que tudo isso. Sabe? Ah, minha fé tá pequena, mas mostra para Deus que você é maior do que isso. Para de reclamar demais. Só agradeça a Deus. Só mostra para o seu problema que Deus é maior. Deus não quer ouvir as suas lamentações. Deus quer ouvir como você vai resolver aquilo. É como chegar numa empresa. Você trabalha numa empresa, o seu patrão não quer ouvir o problema, ele quer ver a solução. Ah, tá um cliente, liga, não quer saber, ele quer ver como é que você vai resolver aquilo. Como é que você resolve aquilo ali? E é isso que Deus quer para você. Como é que você vai resolver isso aí? Como é que você vai resolver? Sua família tá brigando demais, sua família briga muito. Como é que você resolve isso? E aí, como é que você resolve?
Ah, eu tô com um problema financeiro. Como é que você resolve isso? Ah, eu tô com um problema que eu não tô rezando direito. Como é que você resolve isso? Reza. Né? Lucas tem lá no grupo de jovens que eu participava com ele, Lucas tinha um apelido que é Senta e Reza. Todo mundo brincava de Senta e Reza, porque dos Lucas era Senta e Reza. E é isso mesmo, Senta e Reza. Senta e Reza. Bota seu joelho no chão, ó. A mãe de Santo Agostinho joelhou durante 30 anos para ele evangelizar. Santa Rita batia o joelho no chão para o marido dela evangelizar. Padre Pio batia o joelho no chão para que o diabo não tentasse ele. Carlos Acústico batia o pé, batia o joelho no chão para que todos acreditassem que Jesus na Eucaristia era vivo. Tem a santa, que eu esqueci o nome dela, que é a Santa dos Olhos, quando eles tentaram fazer com que ela parasse de louvar a Deus, ela botou o joelho no chão. Aqueles apóstolos que foram jogados, aqueles Santa Luzia, Lucas falou o nome dela aqui, aqueles 3 rapazes que foram jogados na fornalha, quando o rei mandou jogar eles na fornalha, eles bateram o joelho no chão. Então, tipo assim, é o que Deus quer hoje em dia, é que você bate o joelho no chão. Seu joelho tá bonitinho, caleja ele um bocado, vai calejar ele um bocado. Ah, mas eu não sei rezar. Moisés também não sabia falar. Moisés chegou para Deus lá na sarçadinha e falou, mas Deus, eu não sei falar. Deus vai, eu falo por ti. Ah, mas se te perguntares quem é, eu sou aquele que sou. Então a musiquinha canta e fala assim, ah, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Ah, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Diz-me o Senhor vai falar por mim, anuncia-me. Então, tipo assim, se você não sabe falar, pede a Deus que fale por você. Ah, eu não sei rezar. Peça a Deus para te ensinar a rezar, mas bota o joelho no chão. Baixa a cabeça, põe o joelho no chão. Vai procurar um lugar mais calmo, onde não tem. Eu sei que hoje em dia é difícil achar um lugar mais calmo, mas tenta procurar um lugar onde que você tenha mais privacidade. Até banheiro. Tem um santo, né? Lucas falou comigo, não, um santo que ia pra dentro do banheiro para rezar. Como é que chama, Lucas? Ó, gente, só para poder ajudar, a Santa Teresa d'Ávila, ela falou que um dia os irmãos chegaram perto lá dela, ela estava no banheiro, aí escutaram uma conversa, elas assim, aí depois perguntou, o que você tá fazendo no banheiro? Você tá rezando? Ela falou, eu tô rezando mesmo, fazendo o número 2 ainda. Aí ele falou, mas pode fazer isso não, hein? Aí eu falei, pode, porque da minha boca para cima tá indo para Deus. Mas o que vai para baixo, isso aí eu deixo pro diabo. Então, tipo assim, não tá tendo lugar porque eu tenho filhos, eu não tô conseguindo rezar. Vai no banheiro. Vai pro banheiro. Vai lá pra dentro do banheiro lá e vai rezar dentro do banheiro. E reza. Vai pro cima da laje, vai pro meio do mato, vai rezar no meio do mato. Muita gente aí que acorda de madrugada aí, vai pro monte. Aí os irmãos aí evangélicos falam vai pro monte pra rezar. Onde está seu monte? O monte seu, meio do mato, vai pro meio do mato rezar igual o lobo, lá ficou o Ivano igual o lobo, meio do mato tá fora. Daqui a pouco não tira essa lencinha falando que você é lobo. Mas vai rezar, sabe? Procura um lugar onde que você consiga rezar. Onde você consiga encontrar com Deus. Assim como o Lucas falou na frase, se for no período fazer o número 2, da boca, do peito para cima de Deus, da barriga para baixo, da barriga para baixo do diabo. Já tá descendo mesmo, o diabo já fica para baixo, ó, desceu para baixo, é para ele lá embaixo mesmo, já desce para ele. Ó. O Lucas falou que fecha a porta do quarto e vai rezar. Mas você rezar, não é com a televisão ligada, som ligado, não. É de rezar mesmo. Igual eu tenho dificuldade muitas vezes de rezar. Eu procuro rezar na música, né? Que também é uma oração. Eu estava vendo o padre, um negócio do padre hoje falando que muita gente procura rezar em música. Pega uma música, aquela música está te tocando muito, você fala assim, eu acordei hoje com a música na cabeça lá falando assim, a música tocou o tempo todo na sua cabeça assim, deixa Deus sonhar contigo.
A música de Frei Gil. Deixa Deus sonhar contigo, deixa Deus sonhar contigo. Aí aquilo tá na sua cabeça. O que você faz? Pega a música e vai ouvindo, baixinho na sua cabeça ali, e vai pedindo a Deus, sonha comigo, Deus. Sonha comigo. O que você quer pra mim? Igual eu fiz, Deus, sonha comigo. Que a música vem, ó água viva, ó água pura. Reza. Põe a música e vai rezando. Oh Deus, ó água viva, ó água pura. Vem fecundar meu coração. Você canta pra você, vem fecundar meu coração, fecunda meu coração, você começa. A partir desse aí, você já começa a estar louvando a Deus. Oh Deus, fecunda meu coração, joga a tua água viva sobre mim, fazer com que o Senhor lave meu coração, lave a minha vida com tua água, assim com a mesma água que o Senhor deu para a samaritana que estava lá no poço, e ela se pediu água para ela, e ela bebeu da tua água, que é água viva. E ali você vai rezando, olha, você vê, você usou uma música para rezar, você teve inspiração de uma música, né? A música que você gosta ali, de católica, que você está ouvindo ali, vai rezando em cima daquilo ali, vai pegando aquilo ali para você e vai rezando, né? Davi criou hinos, isso aqui são músicas de Davi, isso aqui é música. Davi criou música ali para que ele louvava a Deus ali. Ele clamava a Deus ali, mas ele cantava para Deus. Ele não chegava e falava assim, rende-lhe a glória devida ao seu nome. Não, ele cantava aquilo ali. Rende-se ao Senhor, a tua glória. Ele cantava para Deus. Então, Davi glorificava, cantava do seu jeito, no tom que ele soubesse cantar. Ele pode ser que Davi não cantava nada. Davi era desafinado, igual eu. Mas ele cantava. Deus não quer saber se você canta bem, ou se você canta mal. Deus quer saber o que está vindo dentro de você. Se eu cantar. Agora, tem muita gente na igreja, assim, que você vai... eu quero participar de música. Tem que saber cantar. Eu quero saber cantar, tem que saber. Não, Deus não quer saber se você sabe ou não sabe. Canta pra você e Deus. Vai no seu quarto ali, se os outros não achar que você é doido, vai cantando assim mesmo. Canta pra Deus, dentro do banheiro lá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, você vai cantando. Não vai achar que você é doido, mas vai cantando assim mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, rende-se a Deus, sabe? Deixa Deus ouvir, né? A voz do Senhor faz se ouvir com poder, sabe? É assim que se faz, reza para Deus e deixa Deus tomar conta, né? Deixa eu ver outra parte aqui, ó. A voz do Senhor abala o deserto. Não tem. O que é o deserto hoje em dia? É o vazio. É o vazio, aquele vazio. Você põe deserto como um lugar assim, vazio, onde você passa por dificuldades. Assim como Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo. O deserto é aonde está a sua tentação. Aonde você é tentado. Aonde o diabo tem te levado de você várias vezes para o deserto. E aí Deus fala que a voz dele abala esse deserto. Quando você se sentir num deserto, onde você se sentiu nada, você sentiu um vazio, você vê que o diabo está tentando ali, grita o nome de Deus, Senhor, filho de Davi, salva-me. Faça igual Bartimeu, que ele gritava, Jesus, filho de Davi, salva-me. Ele gritava cada vez mais alto. E Jesus falava, chama ele para cá. Jesus escutou o clamor dele. Jesus viu que ele estava sentado ali. Mas Jesus queria saber até onde a fé dele iria. Jesus podia ter ido embora. O pai sempre fala assim, não deixa a glória de Deus passar, não. Ela passa uma vez só. Jesus não ia voltar para a cidade mais. José passou uma vez só. Jesus já estava indo embora. E ele continuou gritando. Ele não via Jesus não, mas ele sentia. E ele continuou gritando. Então faz jeito. Por quê? Porque Bartimeu estava no seu deserto. O que era seu deserto? Ele não enxergava. Ele não via. E aquilo ali era o deserto dele. Aquilo para ele era o deserto dele. E ele queria sair daquele deserto. E quando Deus chegou perto dele, Deus perguntou para ele assim, o que queres que eu te faça? Ele falou, que eu veja. Quando ele falou que eu veja, a voz de Deus abalou o deserto dele. Que quando ele abriu os olhos, ele conseguiu ver. Ele viu.
Deixa eu lembrar, Lázaro, se eu não me engano. Isso, Lázaro. Qual que era o deserto de Lázaro? A morte. Lázaro tinha morrido, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. Lázaro estava enterrado ali na tumba lá. Eles colocaram uma pedra para tampar ele. Estava enfaixado igual a múmia. E qual que era o deserto de Lázaro? A morte. E Deus falou antes que Lázaro ia descansar. Que Lázaro estava dormindo. E Deus, Jesus vai lá, tira a pedra do lugar e fala assim, Lázaro, vem para fora. Jesus gritou Lázaro uma vez só. Olha pra você ver como é que a voz do deserto abala, como a voz de Deus abala o deserto. Lázaro estava morto há 4 dias e fedia muito. Quem estava, e quando abriu a porta ali do sarcófago dele ali, todo mundo tampava o nariz, porque até Jesus tampou o nariz porque fedia muito. E ele chegou na porta e gritou, Lázaro, vem para fora. O grito de Jesus foi tão forte que Lázaro não esperou nem falar a segunda vez, não. Lázaro já chegou do lado de fora. Pode ver como é que abalou o deserto de Lázaro. Vem para fora. Sai, vem cá. Eu tô te chamando você aqui. E Jesus grita para você. Vem para fora. Vem para cá. Sai do deserto. Vem para cá. Vem para aqui onde que eu tô. Tô te chamando você aqui. E tá aqui, ó. E o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Olha, você vê, Jesus tremeu o deserto de Lázaro. O seu também ele vai tremer. A voz de Deus é igual um trovão. Eles falam que a voz de Deus é semelhante a um trovão. Então imagina você escutar aquela voz forte, poderosa, aquela voz que dá até medo de ouvir. Mas é uma voz que mesmo assim te acalma. Aquela voz que impõe respeito. Aquela voz de autoridade. Aquela voz que você pode confiar nela. Igual ela falou lá para os apóstolos. Quando eles foram ver a glória de Deus. Eis meu filho amado. Cobriu uma nuvem, cobriu sobre eles ali. E Deus falou para eles: Eis aí meu filho amado. Eles ficaram com medo com a voz. Quando eles deram por conta, Jesus já tinha saído da sua glória. Porque eles estavam com tanto medo da voz que eles não prestaram atenção na glória. E nós temos que prestar atenção na voz. Todo. Deus fala que todo rebanho conhece o seu dono. Né? Toda ovelha. A ovelha conhece o seu pastor. Nós devemos conhecer o nosso pastor, porque vai chegar um momento aonde falsos pastores irão usar a voz de Deus para comunicar com a gente. E nós, como ovelhas, devemos saber qual é a voz verdadeira de Deus. Padre, como eu falei que ontem, se eu não me engano, Padre Pio viu Nossa Senhora na frente dele, mas não era Nossa Senhora, era o diabo. O diabo usou a imagem de Nossa Senhora para enganar Padre Pio. Padre Pio, que era tão forte na oração, ele sentiu que não era ela. Nós somos fracos na oração. Falo eu, por exemplo, eu acharia que era ela. Por quê? Porque eu ainda sou fraco na oração. Mas se eu tivesse forte na oração, firme, eu saberia reconhecer a imagem de Nossa Senhora. Quando Deus aparecesse para mim, que agora eu falasse assim, Robson, vem cá, eu saberia ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque eu conheceria a voz dele. E ele pede para a gente reconhecer a voz dele. Quando ele fala que a voz dele tremeu o deserto, é porque ele vai tremer a voz nossa. A gente uma hora vai chegar, vai ouvir a voz dele e a gente vai saber que é ele. A gente vai se sentir abalado porque a voz dele está chamando a gente, assim como ele fez lá no apóstolo, que quando ele gritou ele falou: Senhor, fala que teu servo escuta. E é isso que Deus quer que você fala. Quando você escutar aquela vozinha gritando assim, ô Bertrano, você grita, fala, Senhor, com sua voz. Não vai lá atender, não. Não vai atender, não. Grita lá onde você estiver. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Se for Deus mesmo, Deus vai conversar com você. Agora, se não for, meu filho, aí já é outros 500. Mas você grita. Fala, Senhor, que teu servo escuta. E você fala alto para ele escutar. Porque o que tiver ali vai embora. Se não for Deus, vai embora. Porque você gritou o nome de Deus, você não gritou o nome de outra pessoa. Você não foi lá atender ele. Você gritou, fala, Senhor, que teu servo escuta. Assim como Maria falou com o anjo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Né?
A gente tem que fazer isso também. Fala, Senhor, aqui, ó, sucesso está aqui, ó. Eu, Robert Marconi da Silva, o nome que o Senhor me deu. Foi o Senhor que deu o nome para minha mãe me dar. Fala, Senhor, Robert está aqui para te ouvir. Robert está aqui para te ouvir. Fala que o Senhor quer comigo. Que eu vou te ouvir. E vou atender a sua vontade. Aquilo que o Senhor quer que eu faça. Que eu sei que o que o Senhor pede para mim não é coisa má. Não é coisa ruim, é coisa boa. Então fala. Igual a menina contou pra gente lá no resgate, que elas estavam em um momento de lá na cidade próxima aqui, chamada Guaraciaba, que eles estavam em um momento de oração dentro da igreja, e aí estavam rezando aquele negócio, aí eles escutou, uma menina estava pregando lá, e a menina escutou no coração dela, sentiu no coração dela, que era para ela ir lá para fora, pro barzinho, para evangelizar aquelas pessoas que estavam no barzinho. E eles foram lá pros bares. E começou a falar para Deus, o pessoal estava no barzinho. Imagina você, no meio do barzinho, o pessoal tá chapado, tá bebendo. Alguém vai te ouvir? Não, mas eles foram assim mesmo. E o pessoal ouviram eles. O pessoal ouviu, rezou com eles. E quando tiveram a oração da noite, eles foram tudo para a igreja. As mesmas pessoas que estavam no bar bebendo foram com eles para a igreja. Por quê? Porque ouviram a palavra de Deus, ouviram a voz de Deus. E eles viram que aquilo ali era a voz de Deus. Aí você pega aqui, ó. O Senhor trona como rei para sempre. O Senhor há de dar fortaleza a seu povo. O Senhor abençoará seu povo, dando-lhe a paz. O Senhor reina. Como diz aquela música, o Senhor é rei. O Senhor é meu pastor e rei. O Senhor reina. O Senhor tem que reinar na sua vida. Bota Jesus como rei da sua vida. Bota Jesus como rei da sua casa. Bota Deus como rei do seu emprego. Bota Deus como rei do seu dinheiro. Bota Deus sendo rei dos seus dons. E assim você terá paz na sua vida. Vou passar para o Lucas aqui, que o Lucas vai falar com vocês mais. E, gente, então, sobre a questão da oração, da consagrar trabalho e tudo, pensa assim comigo. Se eu não me engano, foi até São José Maria Escrivá que ensinava assim. Quando você for estudar no teu trabalho, consagra tudo isso nas mãos de Deus. E faça tudo em companhia a Deus. Transforma tudo em oração. Mas não deixe de ter o teu tempo reservado para ser exclusivamente da tua conversa com Deus. Eu posso rezar lavando vasilha? Posso. Mas eu não posso deixar de ter nem que seja alguns minutos por dia para ter só eu e Deus. Fechar a porta do quarto ou ir para o canto, ir para algum lugar para falar só eu e Deus. Esse é o convite de Deus para a gente. E confia que Ele tem poder. E eu convido você agora a fechar teus olhos. E eu vou cantar uma canção para você. E eu te convido a fechar os olhos e usar dela também na tua oração. E vai acalmando tua alma agora. Deixar que Deus fale em teu coração. No teu silêncio, escuto tua voz, que acalma as ondas e a fúria do mar. Mesmo se dores, não temerei. Tua presença, paz encontrei. Se me conduzes
eu descansarei. Como criança no colo do Pai, se a tempestade me assustar, tua mão segura me salvará. Jesus, Jesus, eu confio em ti. Jesus, Jesus, eu só espero em ti. Se me convidas a andar sobre o mar, como te ouvir e não te obedecer, mesmo tão fraco, caminharei. Teu poder me sustentará. Se após a noite o cansaço labor, tu me convidas a recomeçar, relançarei as redes no mar. Tua vontade é o meu lugar. Jesus, Jesus, eu confio em ti. Jesus, Jesus, eu só espero em ti. Faça a tua oração agora. Fala para Jesus agora aquilo que é a tua necessidade. Fala para Jesus aquilo que precisa mais de você confiar nele. Peça para Jesus falar sobre o mar, calar as tempestades da tua vida. Pede para Jesus falar sobre os teus problemas, derramar o poder dele sobre a tua necessidade, sobre as suas dificuldades. Fala para Jesus agora reinar sobre tua alma, sobre teu coração, sobre tua vida, sobre teu trabalho, sobre a tua falta de trabalho, sobre a tua procura por emprego, sobre teus estudos e sobre as tuas dificuldades de estudar. Deixa Jesus reinar sobre tudo e vai falando para Jesus, chamando Jesus, convidando Jesus para passar na tua vida em todos esses momentos. Peço para Jesus falar na tua vida, dar a voz final, a última palavra na tua vida. Senhor Jesus, nós queremos te entregar agora nossas vidas. Ajudai-nos, Senhor, a proclamar a Ti sobre as nações, sobre as situações, sobre as dificuldades, Senhor. Que a Tua voz seja ouvida em nossas necessidades, nossas dificuldades, nossos problemas. Mas também que nós reconheçamos a Tua voz a nos falar em meio às realidades, em meio às situações da nossa vida. Que nós Te ouçamos. Que nós reconheçamos quando é o Senhor que fala em nossos corações, para diferenciar a tua voz da voz do mundo, da voz dos inimigos, Senhor. Por favor, Senhor, fala em nossas vidas. Fala em nossos corações, fala em nossas vidas, Senhor. Fala em nós, Senhor. Fala em nós, Senhor.
Não há outro lugar que eu queira estar senão no teu coração. Jesus, confia em ti. Se os teus problemas falarem muito, fala para Jesus. Jesus, fala no meu coração e acalma a tempestade do meu coração. Confia em Deus. Jesus, Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu só espero. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Continuamos reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E, gente, última palavrinha. Não deixe de confiar em Deus. Jesus Cristo tem poder, mas tem coisa que você só vai vencer na sua vida pela confiança e pelo louvor. Disse uma vez Jesus a Santa Faustina: tem muitas graças que eu quero derramar sobre a humanidade, mas eu só não as derramo porque não tem quem peça. Confie em Jesus. Confie em Jesus. O que deseja o coração de Jesus, disse Jesus em outro momento a Santa Faustina: o meu desejo é que você confie no meu amor. Confie mais em mim. Se queres me agradar, confia mais em mim, disse Jesus a Santa Faustina. Se você quer agradar a Deus, confia mais em Deus. Confia mais em Jesus. Robert, quer falar alguma última coisa antes da gente terminar? Quero sim. Estava vendo você falar sobre minha palavra com Santa Faustina. Eu lembrei de uma frase que eu vi, foi hoje, estava vendo, mexendo num vídeo no Instagram, e aí o padre falou assim, esqueci o nome do padre, que ele fala assim: se você está pedindo a Deus e Deus não está te atendendo, tá pedindo alguma coisa, alguma graça, algum pedido a Deus, Deus não está te atendendo, é que você não está sabendo pedir. Então, se você não sabe pedir, peça a Nossa Senhora que fale por ti. Fala para ela que ela sabe falar. Vai lá e fala: mãe, eu não sei pedir Deus isso aqui não, como é que é? Pode ser que às vezes você está falando de uma forma que Deus não está entendendo o que você está falando. Você está falando tanta coisa ao mesmo tempo que Deus não está conseguindo processar aquilo tudo que você está falando. E aí o que você faz? Mãe, olha, eu estou precisando aqui melhorar minha fé, tô vendo que o diabo está me atentando demais e eu não estou conseguindo ter paz nem para dormir. Estou tendo pesadelo todo dia. Peço a Deus que Deus cura, me afasta os pesadelos. Pai, eu tô tentando sair do vício das drogas, mas eu não tô conseguindo sair dos vícios das drogas. Como é que faz, mãe, pra mim sair do vício das drogas? Vai lá no Jesus lá e fala com ele. Do jeitinho dela, do jeitinho de mãe. Eu garanto pra você que Jesus, sendo Deus, ele jamais vai negar um pedido da mãe dele. Jamais. Jamais mesmo. Isso aí Lucas pode falar a mesma coisa que eu. Jamais ele vai negar um pedido da mãe. Porque ela fala com jeito, ela fala com carinho, ela fala com amor. Ela tem as palavras, porque Deus sabe que o que vem do coração de Maria é puro, é santo. Não é à toa que o anjo desceu para ela e fala: ave cheia de graça, o Senhor está contigo.
Se o próprio anjo enviado de Deus falou essas palavras para Maria, Deus vai voltar atrás naquilo que ele falou? Não. Porque foi ele que mandou o anjo falar aquilo ali. Então Deus sabe o que Maria está falando. É puro. Então peça a ela para que ela fale por você. E é só isso, galera. Curta, compartilha. Entre nossos canais lá. Se você entrar pelo Instagram, podcast Jovem Cristão, lá vai ter um link onde você vai ser direcionado por todos os nossos canais. YouTube, TikTok, Spotify, Deezer. Mais qual, Lucas? Vai falando aí, me ajuda aí. Ih, gente, a lista é grande, não vou nem comentar, não, que senão vai ficar longo isso aqui. Instagram, Facebook, alguns aí. Mais pra frente. Então, clica lá que vocês vão ver o link lá. Ajuda a gente a crescer a nossa página. Cada curtida que você dá ajuda a gente. Se você ativar essa notificação, o YouTube vai saber que você está ouvindo a gente, então ele vai mandar para você notificação. E toda quinta-feira tem coisa nossa lá, postagem nossa. Episódio novo sai toda E, quinta-feira. toda quinta-feira. Então, quinta-feira que vem você vai lá maratonar lá mais um episódio nosso. Nós estamos igual aquela série Grey's Anatomy, toda semana sai um. Então vai lá, maratona a gente e fiquem com Deus aí, viu, gente? Gente, antes de fechar, eu queria convidar vocês a rezar um último Pai Nosso, né? Pela intenção do Papa Francisco para esse mês. E também essas outras intenções que a gente colocou, pelos nossos irmãos e irmãs evangélicos, de outras denominações religiosas, né? Eu quero te pedir para agora, para ser intercessor mesmo nesse dia. Rezem, mas não reze mais só por ti, mas reze pelo mundo todo. Então, fecha teus olhos de novo rapidinho e vamos colocar nesse Pai Nosso, né? Pedindo por essas intenções. Eu coloco pelo Papa Francisco, pela saúde dele, pela saúde do Dom Geraldo, nosso ex-pároco aqui da Paróquia de Fátima, por todos os nossos enfermos do mundo todo, pelos nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo com as guerras, perseguições, pelas nossas irmãs e irmãos que estão sofrendo pela perca dos seus filhos, dos seus entes queridos, pelas almas do purgatório. Também quero rezar por todos aqueles que tomaram decisões erradas, que caíram no pecado imortal, as mães que tiraram seus filhos, os pais que tiraram os filhos, todas as maldades do mundo que sejam colocadas no coração de Jesus. Jesus tem de misericórdia mesmo nesta hora. E pela intenção do Papa para esse mês, é assim, para que o uso das novas tecnologias não substitua as relações humanas, respeite a dignidade das pessoas e ajude a enfrentar as crises do nosso tempo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que dê sobre cada um de nós, nossas famílias e todos aqueles por os quais a gente reza, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça para sempre. Amém. Falou, gente. Até amanhã. Com Deus. Fechou, irmão. Fechou, meu irmão. Aqui, você lembra que eu te falei com você de Cormaria que